Olá, queridos amigos do Hino das Nações, estamos mais uma vez aqui no nosso bate-papo missionário, esse bate-papo que tem o intuito de mostrar o que Deus está fazendo nas nações, e por isso cada semana nós temos um missionário diferente que compartilha, testemunha aquilo que Deus está fazendo na nação na qual ele trabalha, e hoje está conosco aqui o Timóteo, o Tim, que conheço acho que há uns 20 anos o Timóteo, e estou muito feliz de estar conversando com esse amigo, então, que é missionário com a sua família em Guiné-Bissau, tá bom? Timóteo, começa aí te apresentando e contando um pouquinho sobre a tua família e o que vocês estão fazendo hoje. Amém. Então, eu sou o Tim Schaefer e eu moro na Guiné. Sou filho de missionários, cresci aqui e a gente chegou aqui já tem uns 20 anos, vai fazer 20 anos nesse ano. E meus pais vieram para cá, antes de vir para cá eles foram missionários na Colômbia, então a gente saiu, eu saí do Brasil, era menino ainda, bem jovem, mas eu sou gaúcho de Porto Alegre, e cresci então, né, no campo missionário. E depois, né, mais velho, eu tive meu próprio encontro com Cristo e, né, aquela convicção. Eu sempre digo que o chamado missionário é uma coisa individual, assim como a vida com Cristo, né? Não é aquela coisa de filho de peixe, peixinho é. A gente precisa ter o nosso relacionamento com Deus. E numa certa fase da minha vida eu tive esse encontro com Cristo e a convicção de que Ele estava me chamando para dar continuidade ao trabalho que meus pais haviam começado aqui na Guiné-Bissau, né? Então, com a minha família, já estamos aqui há 4 anos, desde o ano de 2017, e a gente tem aí apoiado na missão juntamente com meus pais, aqui no sul da Guiné-Bissau. Legal, legal, Tim. Tim, nos conta como é, tu começou falando sobre essa questão que é tão interessante, né? Como é uma vida de filho de missionário, sempre correndo de um lado para o outro, trocando de país, e vocês viveram isso, né? Nos conta um pouquinho dessa experiência, como é crescer sendo filho de missionário. Sim, esse é um tema que está bem, hoje em dia já está bem mais, está sendo falado bastante no Brasil, né? Chamados Sim. TPKs ou filhos de terceira cultura, né? Que são aquelas seus filhos, os meus filhos também são filhos de terceira cultura porque estão crescendo num país onde não é a cultura dos pais, né? Sim. Então essa foi a minha experiência. Eu cresci como um filho de terceira cultura, primeiro, né, na Colômbia e depois aqui na Guiné-Bissau. E tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens, né? A gente perde por um lado a distância, assim, as nossas raízes, né, como brasileiro, mas Sim. em outro lado você ganha com a cultura, com várias culturas, outras línguas e tudo mais, né? Então, essa foi a minha realidade. Cresci como filho de missionários. Eu particularmente gostei muito, né? Tanto é que eu voltei para o país onde eu cresci e amo Sim. esse lugar de paixão. Aqui nos fundos é a minha casa, eu construí minha casa aqui, então não pretendo sair daqui tão cedo, até porque tem Sim. muito trabalho a ser realizado, né? Aqui nessa região da África. Então essa é um pouco da minha realidade como filho de missionários, né? Lindo demais, Tim. E nos conta um pouquinho sobre o trabalho que vocês fazem hoje. Quando vocês trabalham hoje é numa tribo, né? Em Guiné-Bissau. A nossa aldeia hoje já não quase, já está mais para cidade do que aldeia, né? Chama Sim. Quebo, fica no sul da Guiné. Nós estamos a praticamente 15 quilômetros da fronteira da Guiné-Bissau com Guiné-Conakry. Então vem muita gente de Guiné-Conakry aqui por causa das etnias. A etnia onde nós de maior número aqui são os Pulas, e eles Sim. dominam bastante essa região, né? Não tem essa questão de fronteiras, né? Tem Pulas aqui na Guiné-Conakry, no Mali, então eles migram muito, né? Então a nossa aldeia cresceu bastante, hoje deve ter uns 15 mil habitantes, já Uau! é considerado assim uma cidadezinha. Sim. Mas nós trabalhamos não só aqui em Quebo, como em outras aldeias mais no interior, né?
E o nosso foco tem sido um tripé, que é a saúde, educação e a agropecuária, né? A gente atua nessas 3 áreas, sempre focando os projetos sociais como uma porta para pregar o evangelho para esse povo, né? Sim, sim. Mas quando vocês chegaram em Quebo, não era essa a realidade, né? Não, o Quebo era muito pequeno, o Quebo devia ter acho que uns 5 mil habitantes. Sim. E a predominância eram fulas. Nós fundamos aqui uma escola, a primeira escola completa, né, de ensino médio foi a nossa escola nessa aldeia. E então, né, cresceu muito. A gente acabou instalando escolas em outras aldeias também por causa da necessidade. O povo vinha pedir por educação. Sim. E também na área da saúde a gente tem trabalhado muito com uma clínica e também com campanhas de saúde, né? Quando vem equipes do Brasil ou de outros lugares do mundo, a gente recebe eles, leva eles para essas aldeias para fazer campanhas ou de vacinação, ou de odontólogos, ou também para fazer consultas médicas, né? E a parte da agronomia, que é a minha área, eu sou formado em agroecologia, a gente tem trabalhado a questão de melhorar a produção de alimentos do pessoal, né? Para que eles Sim. possam, porque a Guiné tem fases, são em torno de 7 meses sem chuva, né? Sem água. E nessa época da estiagem o pessoal não tem o costume de plantar. Então a gente tem procurado trabalhar nessa área com ideias, projetos, né? E tentando melhorar a qualidade de vida do povo aqui, né? Uau, muito legal, Tim, muito legal. Nos conta um pouquinho, para quem não conhece Guiné-Bissau, qual é a realidade do país, qual o número de cristãos, a realidade quando vocês chegaram, como era Quebo. Eu escutei muitas histórias e conheço, mas o pessoal que está te vendo, te conhecendo pela primeira vez, nos mostra um pouco dessa realidade do país aí. A Guiné é um campo, assim, para quem gostaria de levantar sustento, é um lugar, às vezes, muito fácil de falar mal da Guiné, né? Porque é um país muito pobre, se Sim. encontra entre os 10 países mais pobres do mundo, mas é um Uau. país riquíssimo em diversidade cultural, em terra. O terreno da Guiné é muito, muito rico. A Guiné é um dos maiores produtores de castanha do caju da África. Se eu não me engano, está em segundo lugar. Esse ano produziu em torno de 150 mil toneladas de castanha. Uau. E é um país muito pequeno, né? É um país do tamanho aproximadamente do tamanho de Sergipe, estado de Sergipe no Brasil. Então é bem pequenininho, aproximadamente 2 milhões de habitantes, mas como eu disse, uma diversidade cultural muito grande, né? Nesses 2 milhões de habitantes, nós temos em torno de 35 etnias diferentes. Então, cada etnia é como se fosse uma nação, tem a sua própria língua, sua própria cultura, seus usos e costumes, sua religião, né? Então, é uma coisa bem diversificada, né? Quando você chega aqui. O povo é muito querido, muito amoroso, né? Dependendo do lugar, tem um pouco de barreira por causa do evangelho, porque tem muitas aldeias, né? Em torno de 50% da população ainda é islâmica, né? Muçulmanos. A etnia com a qual nós trabalhamos são muçulmanos. Sim. E acho que em torno de 40% são animistas, né? Ou sincréticos, se dizem cristãos, mas têm seus usos, né? De feitiçaria e o animismo é muito forte aqui na Guiné, né? Então, e a igreja tem crescido na capital. A igreja cristã evangélica já é bastante forte, tem muitos missionários brasileiros e de outras nacionalidades na capital. Então, a igreja evangélica guineense já é bem forte, com líderes guineenses. Agora, o Sim. desafio que eu vejo como o maior desafio são os povos não alcançados, né? Como os Fulas, entre outros povos que têm aí 0,0001% de cristãos, né? Então, esse é o maior desafio e a gente tem focado nessa região do país onde há um grande índice de muçulmanos, né? Sim, sim. Tim, qual é a maior dificuldade
de conversão do povo Fola? Eles são muito fechados para o evangelho, né? Acho que isso o pessoal já sabe, né? Os muçulmanos são extremamente fechados, apesar de ser um povo pacífico. A Sim, gente teve bastante retaliação logo no início, quando chegamos. Não éramos bem-vindos aqui e só conseguimos entrar na aldeia por causa dos projetos sociais, né? Como a escola e a clínica, né? sim. Então, a conversão, acho que nesses 20 anos a gente deve ter tido aí 4 ou 5 muçulmanos que se converteram conosco, né? Nossa cidade aqui é uma cidade muito migratória, então muita gente vem e vai, e então a nossa igreja também ela migra muito, né? Sim, Constantemente tem gente nova e tem gente indo embora, né? Então, mas a igreja tem crescido, graças a Deus, né? Não só aqui em Quebo, como nas outras aldeias onde nós temos trabalho, né? São 3 aldeias hoje, e cada aldeia já tem um líder nacional, né? Um pastor formado pela missão, e isso tem sido bênção, né? Poder ver o trabalho crescer através deles mesmos, né? A gente tem focado nisso, na formação de líderes nacionais para continuar o trabalho. sim, sim. Tinos, conta um pouco mais, isso que tu falou do início do trabalho. Eu lembro de escutar histórias de vocês começarem com o projeto social aí e o povo não permitia a igreja, levou um tempo até ganhar o coração do povo. Quando foi que eles liberaram para começar o trabalho? Nos conta um pouquinho desse início do Foi, trabalho. foi bastante difícil, né? Quando a gente chegou aqui em 2002, a comunidade era muito fechada, né? Por ser maioria muçulmana. E a gente, apesar de ser um país assim laico, né, na teoria, Sim, quem manda aqui são as entidades religiosas, né? No caso da nossa região aqui, os muçulmanos. Então eles não queriam de jeito nenhum que a gente entrasse, e nós só conseguimos entrar porque os jovens da aldeia, né, fizeram protestos, né, e pediram para que eles deixassem a gente entrar, porque eles tinham interesse na escola, né, e nos projetos sociais que a missão estava disposta a, a instalar aqui, né? Então, mas mesmo sim. assim, durante todos os primeiros anos, acho que sei lá, 8, 10 primeiros anos, teve muita retaliação. As escolas, quando nós estávamos construindo as escolas, às vezes o pessoal derrubava as paredes. A Uau. gente reunia numa casa alugada e nos dias de culto, né? Às vezes o pessoal jogava pedra no telhado, então teve bastante retaliação no início. Mas hoje, depois de 20 anos, a população tem um reconhecimento bastante grande pela nossa família, Sim, né? Principalmente pelo meu pai e pela minha mãe, que estão aqui desde o início. Então, eles hoje reconhecem, né, que indiferentemente das religiões diferentes, mas eles sabem que eles estão aqui para ajudar e têm investido a vida deles aqui, né, tanto para salvar pessoas, né, no caso da saúde, como para investir na educação de tantos jovens e crianças, né. Então, sim. hoje eles têm esse reconhecimento, né, essa reputação aqui na nossa região. É verdade, é verdade. O Fred e a Raquel são referências. Quando a gente fala de Então, missões, eles são referências. Referências. Gente, são lindo demais o trabalho que eles fazem, lindo demais a forma como eles sempre se doaram. Principalmente o pessoal do Rio Grande do Sul, não, olha, não há quem não conheça o trabalho do Fred e da Raquel, pela forma como eles sempre doaram a vida deles para missões. Outra história que eu lembro que eu escutava muito era, mesmo vocês tendo esse trabalho social com posto de saúde, nem todos viam com bons olhos isso, né? Principalmente o pessoal que é animista, que não acreditava na saúde, nessa forma de saúde, de tratar, nos conta um pouquinho dessa experiência de vocês lidar com um povo que realmente muitas vezes não aceitava nem ser tratado por medo do que poderia acontecer. muita gente morreu, né?
por causa dessa pressão diabólica, né, cultural, né, sobre as pessoas, né. Os muçulmanos aqui da Guiné, eles são muito sincréticos. Sim. Então, como são africanos que foram islamizados, né, e antes de eles serem islamizados, eles já eram animistas. Então, grande parte disso, eu não sei se no Brasil talvez é como se fossem os católicos, né, que um pouco assim, não sei. Mas eles têm muito forte essa questão da feitiçaria, né? Os Sim. muçulmanos aqui, como também os animistas, né? E eles acreditam muito, né, nos feiticeiros, né? E isso é muito forte na cultura deles. Então, antigamente, quando a pessoa estava doente, nem pensar em ir para um médico, né, ou para o hospital, né? Eles tinham que se tratar era com o curandeiro, com o feiticeiro. E a minha mãe tratou vários casos, né, de pessoas assim na beira da morte, né, que quando não tinha mais jeito, eles achavam que ia morrer, eles levavam para ela e ela acabava, né, é milagre de Deus, né? Muitas pessoas que se Uhum. salvaram e estão vivas até hoje, foi realmente um milagre de Deus. Deus usando ali a vida da minha mãe para curar, né, e tratar essas pessoas, né? Então, hoje está um pouquinho diferente, as pessoas já têm, né, uma abertura maior para o Uhum. tratamento médico, digamos assim, ocidental, mas ainda é muito forte a questão, e qualquer aldeia que você vai hoje, independente se é muçulmana ou não, tem feiticeiro, tem pessoas que fazem, né, essas coisas, né? Então, Sim. a questão, assim, de feitiçaria é muito forte aqui na Guiné ainda, né? Sim. Sim. Tim, aí quando tu foi para o Brasil para estudar, né? Fazer faculdade? Foi, em 2010 foi um divisor de águas, né? Foi quando eu Sim. digo que eu me converti de verdade, Uhum. a ficha caiu, né? E na verdade nem foi no Brasil, cara, foi na Argentina. Eu fui para lá passar um tempo lá e acabei ficando por lá um ano. E aí eu digo que essa conversão, esse chamado foi lá na Argentina, na Patagônia, né? Morei um ano lá, em 2010. Aí em 2011 eu estava orando com a Agnes, que é minha esposa, e a gente estava orando e decidimos que a gente tinha que se encontrar. Ela também era filha de missionários, cresceu aqui na Guiné, então a gente já se conhecia há mais tempo e a gente acabou então decidindo. Eu saí da Argentina, fui para Brasília para encontrar com ela e aí começou a nossa história, né? Começamos a namorar e eu fui para o seminário, fiz um ano de Palavra da Vida lá em Belém do Pará e aí no ano seguinte eu entrei para a faculdade em Brasília e casamos no meio da faculdade, dois jovenzinhos ali sem trabalho, sem nada, custo de vida altíssimo em Brasília, mas graças a Deus, Deus tem sido fiel até hoje, né? Então, foi ali onde tudo começou, né? Então, fizemos faculdade, a Agnes também fez faculdade em Brasília, e depois ela fez uma especialização na Missão Além, para trabalhar com alfabetização na língua materna, e depois dali nós fomos para Viçosa, em Minas Gerais, onde nasceu o nosso primeiro filho, Pedro, e foi onde também nós fizemos mais um ano de missiologia ali no Centro Evangélico de Missões, né? Um Sim. seminário missiológico, né? E daí, só então depois disso, em 2017, que nós conseguimos vir para Guiné, né? Decidimos vir com a nossa família. Então, chegamos aqui em março de 2017 para começar, né, a trabalhar com os meus pais, né? E aí de lá para cá tem sido assim, né? O tempo voa, cara, porque aqui é correria muito grande, tem muita Sim. coisa. E meu pai ele é muito visionário, assim, sabe? Ele tem 10 coisas acontecendo e aparece mais 10 e ele vai tocando, sabe? Eles realmente se doam para esse lugar, pela obra missionária aqui. E a gente precisaria, assim, de uns 10 times e Agnes para conseguir dar conta do que eles fazem hoje, né? Então, esse é o nosso maior desafio, né? Pessoas para para nos apoiar aqui, né? O pessoal sempre pergunta no Brasil, o que vocês precisam? A primeira coisa que a gente precisa é de gente, né? Pessoas que tenham, né, esse chamado, essa convicção e não é uma vida fácil, né? A vida missionária, você sabe isso,
é uma vida de muito sacrifício, às vezes muita luta, muita dificuldade, mas a gente crê que tudo isso não é em vão, né? E eu pretendo um dia me encontrar com muitos fulas no céu e Amém. poder saber que eu fiz a minha parte, né? Então, é um desafio, mas é uma coisa também muito gratificante para nós, né? Que legal, Tim, que legal. Eu imagino que não seja fácil, né? A gente está falando de um país onde a estrutura não tem uma estrutura básica, né? Na verdade, hoje aí em Quebo, vocês investiram muito para que melhorasse a estrutura do lugar. Então, é muito diferente de viver numa cidade do Brasil, né? Com certeza. Ontem eu até botei no meu Instagram, depois se você quiser divulgar aí. Eu estive numa aldeia onde nós temos escola, fica uns 70, 80 quilômetros daqui, umas 2 horas de viagem. E a aldeia inteira, são 1.500 pessoas. Eles não têm água na aldeia inteira. Uau. Inteira. Tem acho que uns três ou quatro poços, mas Sim. todos os poços estão secos nessa época. Então Uau. eles precisam andar 4 ou 5 quilômetros para chegar no lugar onde eles conseguem pegar água. Toda a água que é utilizada na aldeia inteira precisa ser buscada nessa cidade, nesse vilarejo vizinho, né? E esse trabalho é o trabalho das crianças e das mulheres, né? Os homens não carregam água, né? Então, assim, eu fiquei bastante... É um lugar que eu conheço há 18 anos, né, essa aldeia. Nós Sim. temos a escola lá há muito tempo. Nós fizemos um poço, mas 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, esse poço secou. E agora a gente está com esse desafio aí de cavar um poço novo, né? Ou aprofundar esse poço que já existe, né? Sim. Mas Sim. assim, por exemplo, aqui na nossa aldeia, em Quebo, apesar de ter um pouco mais de condição, tem alguns mercadinhos pequenos, você consegue comprar o básico, né? Mas não tem água encanada, não tem luz elétrica, né? Por exemplo, a nossa casa, a gente trabalha com sistema solar e você está ouvindo um barulho no fundo, é o gerador que eu tive que ligar, porque nesses dias de pouco sol a gente não consegue carregar o suficiente as baterias, então precisa ligar o gerador, né? Então é toda uma realidade diferente, né? Meus pais até hoje, são 20 anos aqui de Guiné, até hoje eles não têm geladeira, né? Eles se acostumaram a, com né, a rotina, o dia a dia, então a gente está lutando aí para conseguir instalar um sistema solar na casa deles para que eles possam ter uma geladeira lá, né? Mas é uma realidade bem diferente da do Brasil, né? Ah, uau, meu irmão. É realmente chocante. É realmente chocante. É doar a Eu sua voltei, vida. eu lembrei um negócio agora que eu voltei do Brasil agora há poucos meses, né? Sim. E nós chegamos no mês mais quente da Guiné. Tinha dias que fazia 45, 47 graus, né? E nós chegamos e o nosso sistema solar também não está funcionando direito. Então a gente está sem geladeira também, né? Uau. Cara, e aqueles dias assim, eu nunca dei tanto valor à água gelada, sabe? Eu ficava assim, imaginando, pô, no Brasil a gente tem tanta condição, né? Abre a geladeira, tem água gelada, tem gelo, né? E aí a gente só sente na pele quando tá aqui, sabe? E começa a dar valor para essas coisas quando você não tem, né? Então, realmente foi assim, as primeiras 2 semanas foi uma adaptação bem intensa, né? Sim, sim. Meus queridos, vocês que estão assistindo isso, espero que fiquem chocados realmente, porque isso é doar a vida por missões. Você que está aí no conforto do seu sofá, agora é inverno no sul, né, no Brasil, Pois de é, repente ar-condicionado, sua lareira, mas confortável. Gente, essa é a realidade dos missionários em Guiné-Bissau. Essa é a realidade. Então, que nós venhamos entender isso e, olha, que isso anime o seu coração e que você sinta esse desejo de fazer parte do ministério de Guiné-Bissau, o ministério do Tim, do Fred, da Raquel. E, olha, eu fico realmente chocado, Tim. Mas eu já conheci um pouco dessa realidade, mas falando novamente, realmente, a gente tem que... difícil.
Vocês chegaram, então, 4 anos atrás, né? Como família aí. Qual foi a principal dificuldade que vocês enfrentaram como família aí, Tim? A gente fala que não teve muita choque cultural, porque tanto eu como a minha esposa, a gente cresceu aqui, né? Então, eu já falava a língua, já estava acostumado com a cultura, a comida. Teve alguns choques, por exemplo, logo quando a gente chegou, a gente foi morar dentro da missão, né? E meus pais, cara, eles não têm hora para nada, sabe? A rotina começa às 6 horas da manhã e para meia-noite, 1 hora da manhã. Então, assim, esse para mim foi o maior choque, né? Aquela falta de privacidade com a minha esposa, minha família, meu filho. Um ano depois a gente construiu a nossa casa, que fica pertinho, 1 quilômetro da missão, mas pelo menos é o nosso espaço, a gente tem, né, a nossa privacidade, tem horário para o trabalho, né? Então isso ajudou bastante nessa questão, né, da nossa família. Então acho que esse foi um dos choques, assim, né? Apesar de eu estar acostumado, né, antes como filho, né, dentro da missão, a correria do dia a dia, mas agora como marido e pai de família era diferente e eu precisava, né, de um pouco de espaço, né? Sim. Outra coisa que é muito interessante, eu que acompanho as tuas redes sociais, seguidamente tu coloca foto de uma cobra que vocês mataram, já vi até de macaco, coisa assim. Nos conta um pouquinho dessa realidade aí. A nossa casa que a gente construiu era uma plantação de caju, né? Então tinha muito bicho, né? E assim, para os fundos da nossa casa já é a floresta, né? Então tem bastante bicho peçonhento, né? Cobra. Essa cobra que eu matei foi uma semana agora, é uma cobra bem venenosa, uma serpente bastante venenosa. E até foi meu filho, Pedrinho, de 5 anos, que encontrou ela, ele veio e me chamou. Estava aqui na varanda da casa, mas agora né, a gente limpando em volta da casa, né, criando galinha e coisas, tem diminuído bastante essa questão, né? Sim. Mas sempre aparece um outro bichinho aí. Eu lembro, cara, eu acho que foi no ano passado, não lembro quando foi, uns 2 anos atrás, que gerou até uma certa discussão ali no Facebook de um animal que tu tinha caçado, que tu tava. O pessoal falou, mas você tá matando os animais, uma coisa assim. Eu lembro que chegou a ter uma discussão. O pessoal não sabe que aqui não tem açougue, né? Exatamente. Então, assim, a gente, assim, até uma coisa que eu ensino pro meu filho, né? A gente mata o que a gente vai comer, né? Exato. Então, assim, eu não tenho como ir no mercado e comprar carne ou comprar, né? Ou eu tenho animais que eu crio, né? Galinha, porco, cabra. Sim. Ou quando eu vou para a capital, mas é muito caro e é difícil acesso, conseguir. Sim. Então, quando a gente consegue caçar, né? Eu tenho arma em casa, eu saio para caçar às vezes com alguns amigos e a gente consegue matar aí, né? Uma gazela, um macaco, um porco do mato. Isso tudo é para nossa alimentação, né? Não tem nada de esporte nisso, né? É sobrevivência, né? É verdade, claro que sim. Claro que sim. Eu lembro que tu até colocou isso lá no Facebook, porque o pessoal acha que aí é como no Brasil, que tu vai no mercado, pega ali uma picanha, uma. Não é, é uma vida totalmente diferente da vida do Brasil, né? E como bom gaúcho, né, cara, a gente gosta muito de carne, né? É verdade. Então, isso é uma das poucas coisas que eu carrego comigo do Rio Grande do Sul, né? Esse amor pela carne. Então, quando a gente tem a possibilidade, a gente até agora está mais difícil porque como a vila cresceu muito, né? Tem pouco animal assim para caçar, as florestas estão mais longes, né? Sim. E então a gente procura criar bastante. A gente tem criação de vários animais, né? Vaca, porco, cabra, ovelha, galinha, pato. E então a gente de vez em quando carneia, né? E agora conseguindo a geladeira dá para congelar e manter por mais tempo, né? Que legal, Tim. Tá, nos diz qual foi o animal mais estranho aí que tu conseguiu caçar e que vocês comeram?
eu castei macaco, que é um bicho bem difícil de caçar. Essa semana, eu posso até te mandar a foto, nesse dia que nós fomos para a aldeia, eu matei tipo um lagarto, né? Um Sim. tiu. Nós comemos lá no almoço com o pessoal. A cobra também, a jiboia, a gente já matou, já comeu. Então tem alguns bichinhos aí diferentes aí que a gente já comeu, né? Como é que é o churrasco de macaco? A carne de macaco, ela tem um sabor diferente, assim, né? E é engraçado que aqui o pessoal não come, até é proibido, né? O chimpanzé, né? Porque eles Sim, dizem que ele é parecido com o ser humano, então o pessoal não come, né? Mas sim. tem outras raças de macacos menores que é permitido, né, caçar e comer. Ele tem um gosto forte, mas é gostoso. Não faço churrasco, não. Tem que cozinhar bem para Ah, matar bom. todas as bactérias. Tem que sempre, quando é macaco ou algum bicho de caça, assim, só gazela que não. A gazela é uma carne muito boa, assim, para assar, né? Mas Sim, esses outros bichos aí a gente sempre ou cozinha ou frita, né? sim, sim, sim. Tim, a pergunta é qual os próximos desafios aí, quais os sonhos que vocês têm hoje para Quebo, para as aldeias ao redor, o que vocês estão orando, buscando no Senhor implantar? O nosso, assim, eu vejo como desafio meu, né, da minha parte, que meu pai já está com seus 65 anos assim, tocar essa missão demanda muita energia, né, muito recurso e muita gente, né. Sim, Então a gente tem orado que Deus levante mais pessoas, né, famílias e até solteiros que tenham desejo de servir em missões sim, para vir e estar trabalhando com a gente aqui, né. As escolas são uma demanda assim muito grande, né, de trabalho. E tanto eu como a minha esposa, a gente é envolvido com a escola aqui, mas também com os outros projetos, né? Então, sim, assim, o nosso maior desafio hoje são pessoas mesmo, e para estar servindo aqui com a gente, né? Nós éramos em 4 famílias, minha irmã e meu cunhado também estavam aqui e mais um outro casal, mas eles tiveram que retornar para o Brasil e agora então só estamos eu e meu pai, né? Nossas duas famílias. Então, esse é o maior desafio, né? E a nossa ideia a longo prazo, é formar líderes, né? A gente tem investido pesado nisso, desde o início, né? Da primeira série ali, né? Aqueles que vão se sim, convertendo, crescendo na escola. Hoje nós temos já 2 rapazes, 2 famílias, né? 2 casais que são líderes na igreja, nessas outras aldeias. E temos sim, mais 2 rapazes que estão em formação na capital. Nós mandamos eles para fazer faculdade. Um está fazendo medicina, começou esse ano, e o intuito é depois eles voltarem para a aldeia para servir aqui na missão, né? Tanto na profissão deles como na igreja também, né? sim. Uau, que bênção! Que bênção, imagino que alguém que faça medicina seria importante demais para ajudar aí, né? Com certeza. A gente tem pensado, sim, a longo prazo, pessoas que possam, né, assumir o lugar na missão, né, e dar continuidade àquilo que meus pais começaram, né? Sim, sim, sim. Outra pergunta, Tim. Nessas aldeias ao redor, ou talvez um pouco mais distante, existem muitas aldeias ainda que o evangelho não chegou? Sim, muitas. Tem muitas aldeias, inclusive a gente tem convite de várias aldeias para começar trabalho, né? Mas por falta de pessoas, né? E às vezes de recursos, a gente não consegue começar novos trabalhos, né? Quando eu digo novos trabalhos, são os projetos, né? A Sim, escola, sim, sim. porque através da escola é que a gente tem a porta aberta para pregar o evangelho, né? E Uhum. as igrejas começaram através da escola, então a gente tem convites, o nosso desejo é abrir mais trabalhos, mas hoje a gente está limitado devido à falta de pessoas, né, e recursos. Sim, sim, sim. Queridos, vocês que estão assistindo, olha, se Deus está falando ao teu coração aí, começa a responder. Há uma grande necessidade, gente. E até algo interessante assim,
há uma necessidade, nós não nos movemos só pela necessidade, mas uma questão diferente é o acesso. As pessoas não têm acesso a Jesus. Uma das lives aqui, alguém comentou aqui, mas há uma grande necessidade no Brasil. Há uma grande necessidade no Brasil e no mundo todo, mas no Brasil as pessoas têm acesso a Jesus. As pessoas têm acesso ao perdão de Deus, à graça de Jesus. Gente, nós estamos falando de um país onde nunca se ouviu falar o evangelho. Há aldeias e povos onde as pessoas vão nascer, crescer e morrer sem ter a oportunidade de conhecer sobre Jesus. Então, se Deus está falando ao teu coração aí, meu irmão, diz para o Senhor, eis-me aqui, porque o evangelho precisa ser pregado no mundo todo, e é uma grande necessidade hoje em Bissau. Tim, qual é hoje o desafio de vocês da igreja aí em Bissau? A igreja está crescendo, como tá? Quais áreas que a igreja tem trabalhado? E como é que é assim trabalhar com o povo numa cultura totalmente diferente? A igreja, os líderes que estão se achegando, têm um pensamento de evangelismo, de ganhar pessoas, de ganhar outras tribos? Ou isso é algo que vocês têm que passar para eles, colocar, imprimir no coração deles? Como é a visão do povo de Bissau nesse sentido? Na verdade, os líderes, né, os discípulos da nossa igreja, na grande maioria, são pessoas que se converteram conosco, né? Sim. E por exemplo, essas famílias de líderes, né, que têm servido aqui na missão, nas outras aldeias, são meninos com os quais eu cresci junto, né? Assim, temos mais ou menos a mesma idade. Desculpa. Então, eles cresceram, né? Tiveram a mesma formação cristã que eu, e eu sempre digo que eu gosto muito da passagem de Mateus, quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, né? E ele deixa uma ordem, né? Uhum. E a gente tem essa ordem para seguir. Isso não é só para quem tem chamado missionário, né? Essa ordem é para todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Então, é isso que a gente tem tentado praticar aqui na nossa igreja, né? Essas pessoas que migram, né? Eles levam o evangelho para outros lugares onde eles vão, né? E algumas desses trabalhos hoje são frutos disso, né? De pessoas que saíram daqui e acabaram levando o evangelho onde foram, e a gente começou ali uma nova igreja. Então, esse é o nosso maior desafio, né? De expandir, de espalhar o evangelho. Nós estamos orando e queremos enviar o nosso primeiro missionário para o país vizinho aqui, da Guiné-Conakry, né, uma realidade um pouco diferente, língua francesa, mas a gente tem orado e esse é um dos nossos desafios, né, de enviar missionários. Que a nossa igreja, que é um fruto missionário, possa também ser uma igreja missionária, né? Que legal, Tim. Que coisa linda, cara. Mesmo com tanta necessidade que aí vocês vão estar enviando missionário, cara. Coisa linda. A necessidade ela sempre existe, né? O pai sempre falou isso, né? E ela não pode ser desculpa para a gente deixar de fazer aquilo que Deus colocou, né, no nosso coração, a ordem que Jesus deixou para gente. Então, com necessidade ou sem necessidade, o evangelho precisa ser pregado, né? E Deus é fiel, cara. Nossa, a gente tem, assim, eu teria horas e horas para contar aqui de experiências de como Deus cuidou da nossa família, né? Antes como filho missionário, agora como pai de família, que é um negócio bem diferente, né? Você, o sacerdote da casa, aquele que tem que suprir as necessidades da família. E eu tenho visto a mão de Deus todos os dias, né? Desde que eu entrei nesse barco, Deus nunca deixou faltar nada, Deus sempre supriu tudo e muito mais daquilo que a gente esperava. Então, Deus é fiel e a gente não precisa ficar olhando para a necessidade, a gente precisa olhar para o propósito. Né? Amém. Lindo demais. Tem alguma experiência assim que tu possa nos contar assim de algo que aconteceu no trabalho de vocês aí que foi marcante?
não sei, alguma cura, alguma conversão, alguma coisa assim que vocês estavam num momento difícil assim, aconteceu, vocês, uau, agora Deus abriu, algo nesse sentido assim? Tem uma história que eu sempre lembro. Eu fui um dos primeiros alunos da nossa escola, né? Eu terminei o ensino médio aqui. E eu Sim, tinha um colega, né? Ele já é bem mais velho que eu, e o pai dele era um grande feiticeiro aqui. Já faleceu o pai dele, mas o pai dele era um grande feiticeiro aqui na aldeia. E aí um dia ele chegou muito assustado pro meu pai, e eu lembro que naquela época a gente estava sofrendo muito espiritualmente, assim, né? Pessoal sim, adoecendo, pessoal da equipe desanimado, todo mundo doente, malária. E aí esse cara chegou, e eu lembro que meu pai na época mandava cartas pro Brasil pedindo oração. Na época não tinha internet, não tinha WhatsApp. E aí um belo dia esse cara aparece lá em casa, e ele estava muito assustado, assim, muito, muito assustado. E aí meu pai conversando com ele, ele falou, cara, o meu pai e outros feiticeiros aqui da aldeia se reuniram, fizeram uma vaquinha e eles mandaram um cara com dinheiro para um país vizinho, na mão de um feiticeiro muito maior, mais famoso, para fazer trabalhos contra vocês. E quando esse cara começou a fazer trabalhos, bateu as datas daquela época que estava todo mundo doente, sim, desanimado. E aí ele falou, e esse cara começou a fazer trabalhos contra vocês e o cara acabou morrendo. uau, E aquilo marcou muito ele, né? Ele falou assim, não, eu reconheço, eu sei que o Deus de vocês é o Deus de verdade, mas eu não tenho coragem, na época, né, o pai dele era vivo ainda, e ele falou, eu não tenho coragem de assumir isso publicamente, porque eu sei que minha família, né, a população vai me perseguir, como sim, outros foram perseguidos, né, quando se converteram. sim, Mas isso marcou muito, né? Porque eles viram que e isso foi um testemunho para eles, né? De ver como que o nosso Deus é o Deus todo-poderoso, né? E quando esse cara foi fazer o serviço contra nós, ele acabou morrendo, né? Então isso me marcou bastante, né? A Guiné é um lugar de muita guerra espiritual sim, por causa, né, dessa questão da feitiçaria, mas é um lugar onde Deus tem operado, né? Através da vida de muitos irmãos. Então essa história, eu sempre lembro dessa história, né? E as malárias, cara, cada malária era um milagre. Eu tenho na conta aí, acho que umas. Eu parei de contar quando eu peguei 25, né? Mas uau, eu não sei quantas malárias eu já peguei. Ah, mas cada malária era assim, era uma ida ao Vale da Morte e uma saída, assim, né? A maioria dessas malárias eu peguei na adolescência e eu não me cuidava, né? Não dormia com sim, mosquiteiro e coisa. E aí eu fiquei muito ruim. Várias vezes a minha mãe achou que eu ia bater as botas mesmo, uhum, mas graças a Deus, né, e com pouquíssimos recursos, né, a gente não tinha quase nada de recurso de medicação, medicamentos, sim, mas Deus sempre cuidou da gente, né, a gente pode olhar para trás e ver o quanto que Deus ah, tem cuidado da gente nesses últimos 20 anos, né. amém, amém, Tim. Tim, uma última pergunta. Alguém que está assistindo agora e tá sendo tocado aí, Deus está tocando no coração dele para ir para trabalhar com vocês aí em Guiné-Bissau. Quais são os passos que essa pessoa deve tomar aí para poder ir para estar junto com vocês? A única coisa que você precisa fazer para poder vir para cá, você precisa estar servindo aí no Brasil, né? Onde você estiver. Se você não está servindo na sua igreja local, você não vai servir aqui, muito menos aqui, né? Então eu sempre digo isso, né? A gente tem que servir onde a gente está. E isso Deus vai confirmando e vai abrindo as portas. Então, mas entre em contato com a gente. O meu Instagram é esse daí, Tim Schaefer. E a gente pode estar, eu estou aberto aí a receber. A gente tem recebido várias equipes e também a gente tem focado em pessoas que queiram vir há um pouquinho mais de tempo, né? 6 meses, um ano. Eu acho que um ano é um tempo bom porque os primeiros 2 meses leva para se adaptar, acostumar ao calor, né, a cultura, e aí depois você consegue, né, mas só entre em contato aí com a gente.
e tem que estar disposto a servir. Aqui não é um mar de rosas, mas a gente tem um prazer de servir aqui, sabe? Eu amo esse lugar e cada dia que passa eu tenho mais convicção de que Deus nos trouxe aqui, né? E que Ele vai nos usar para alcançar várias pessoas nesse lugar, né? Então a gente tem que ter esse coração humilde, de disposição, de querer servir, para que Deus possa nos usar. Então é isso. É atitude, né? É ação. Deus está falando com você, esteja servindo na sua igreja local e o resto Deus vai mostrando pouco a pouco, né? Amém, amém. Amém, gente. Vocês que estão assistindo aí, que Deus possa tocar o teu coração aí, falar o teu coração, que você se pergunte para Deus, Deus, qual é o meu papel nisso? Porque missões, gente, missões é para toda a igreja. Talvez você não vá ir para o campo missionário, mas igual você deve estar investindo em missões. Olha, e orar a gente nem vai falar em oração, né? Essa é a tua obrigação, a gente nem vai falar. Mas investindo também financeiramente, e quem sabe se Deus falar o teu coração, estar indo, tá? Esses missionários conheço eles, conheço a história deles, o testemunho deles, e se Deus está falando no teu coração para investir, invista na vida do Tim, da Agnes, do Fred, da Raquel, porque você vai estar investindo com certeza no reino de Deus. São pessoas que abriram mão do conforto da vida no Brasil, uma vida que é mais tranquilo, mais fácil, onde você precisa de alguma coisa, você vai no mercado e compra. Gente, a gente está falando de realmente, olha, quase uma vida... Olha, que no Brasil há 100 anos atrás vivia uma vida dessa forma, né? Sem luz, sem água, luz alguns momentos do dia, né? Mas muitas aldeias, como o Tim falou, não tem nem água nem luz, não tem um hospital, não tem... Agora, graças a Deus, eles estão implantando essa questão da escola, do posto de saúde. Então, gente, são pessoas chamadas para fazer a diferença. Se Deus está falando no teu coração, esteja investindo. O Tim deu aqui, ó, o teu endereço de Instagram, Tim Schaefer, entre em contato com o Tim, vê como que você pode estar ajudando, como você pode estar colaborando, e tenho certeza que você vai estar investindo em missões. Tim, muito obrigado, meu irmão, olha... Eu que agradeço. Fico orgulhoso de ter um amigo como tu, cara. A diferença que vocês estão fazendo aí no campo, que Deus continue dando graça. É verdade. Meros mortais, mas, cara, gastar a vida por Jesus vale muito a pena. Vale muito a pena. Isso é verdade. Então, que Deus continue dando graça para vocês, dando sabedoria, dando entendimento de como chegar a essas aldeias, renovando as forças de vocês, que a gente sabe que o sol, que o calor, que tudo isso acaba desgastando mais, né? Termina o dia cansado. Então, que Deus esteja dando essa força dobrada aí para vocês, para continuar desbravando essa África aí e fazendo a diferença em Guiné-Bissau e nos outros povos que Deus der para vocês aí. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Deus abençoe. Um abração na família aí. Amém. Gente, muito obrigado a todos vocês que assistiram conosco. E, mais uma vez, eu deixo esse desafio para vocês. Pergunte para o Senhor que forma você pode estar colaborando com missões, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram e Deus abençoe vocês.